Oi gente, tudo bem com vocês? No último vídeo nós tínhamos visto sobre os tipos de lei, né, as diferenças entre os tipos de lei, e no vídeo de hoje nós vamos ver especificamente sobre a lei moral, né, ou os 10 mandamentos. Mas se você não é inscrito no canal, segue aí, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro de todos os novos vídeos que serão postados. Enfim, os 10 mandamentos de Deus, a gente sabe lá em Êxodo 31:18 que eles foram escritos pela própria mão de Deus. Foi o dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos e depois Deus passou as pedras para Moisés. Tem muito essa expressão, né, a lei de Moisés, mas na verdade a gente deveria chamar de a lei de Deus, né, porque foi o próprio Deus que escreveu. E lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 36, a gente vê o que Jesus fala sobre o grande mandamento, né? Que alguém um dia perguntou para ele qual que era o grande mandamento da lei. E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguns podem até olhar e falar, ó, tá vendo? Os outros mandamentos não têm tanta importância assim, né? O que é importante mesmo é amar a Deus e amar o próximo. Mas quando a gente olha para o versículo 40, que diz, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, a gente consegue entender o que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Ele estava simplesmente simplificando a lei, resumindo ela em 2 grupos, né? Os 4 primeiros mandamentos, se você for analisar bem, eles se referem ao nosso tratamento com Deus, né? Nossa relação com Deus. E os 6 outros falam com a nossa relação com o próximo. Então é basicamente isso que ele estava querendo dizer, né? Os primeiros sobre amar a Deus e o restante sobre amar o próximo. E tanto que muitas pessoas também podem falar que Jesus aboliu a lei na cruz ou coisa do tipo, mas se você se depara com as atitudes de Jesus com relação à lei, né? Olha só o que diz em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus mesmo guardava a lei, e ele ensinou seus discípulos e todos os seus filhos a guardarem a lei, né? Inclusive ele disse que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A gente demonstra o nosso amor para com ele quando a gente guarda os mandamentos. E também, em Mateus 5:17-18, diz, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus não veio mudar a lei, mudar o que foi dito anteriormente, né? Quando a gente, por exemplo, vê as bem-aventuranças, né? Dá a impressão de que Jesus está deitando por terra tudo que foi falado antes e chegando com algo novo. Na verdade, ele estava tentando abrir a mente das pessoas para algo que já era verdade desde sempre e que, por conta de, sei lá, tradições, de costumes, né, a cultura, eles acabaram agindo de forma diferente, interpretando de forma diferente o que era para ser óbvio, né, com o tratamento com as pessoas. A gente também pode falar, tá, mas Paulo, por exemplo, ele falou sobre que a lei foi abolida na cruz e coisas do tipo. Mas, como eu falei no vídeo anterior, né, se você não viu, corre lá que dá pra ver ainda. Na verdade, quando Paulo fala sobre a abolição da lei, ele não tá falando desse tipo de lei, que é a lei moral, né, a lei dos 10 mandamentos. Ele tá falando sobre a lei cerimonial, que eram aqueles simbolismos, toda aquela simbologia que representava a morte de Jesus, que apontava para a morte dele. Então, quando ele morreu, isso não era mais necessário, não é mesmo? E se a gente vê lá em Romanos 3:31, Paulo mesmo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ele também diz em Romanos 7:12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ok, mas será que Deus permite que a gente que alguma pessoa faça mudanças na lei, na sua palavra? A gente vê que Malaquias 3:6, que ele não muda, né? Deus não muda. E se ele não muda a lei, que é a essência do amor de Deus, ela também não muda.
Em Apocalipse 24, a gente vê... 22, quero dizer. A gente vê um texto muito forte que fala sobre qualquer tipo de mudança que pode acontecer com a palavra dele. Diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Uau! Ou seja, ninguém tem autoridade nessa terra de mexer naquilo que Deus escreveu com a própria mão, naquilo que Deus determinou. Mas a gente vê que ao longo dos séculos e até hoje, a gente percebe que pessoas tentaram e tentam modificar a lei de Deus, modificar a palavra de Deus, enfim. Até Daniel previu isso lá em Daniel 8:12, né, e no futuro, em relação àquela época, a verdade de Deus seria jogada por terra e que, sei lá, poderes alterariam os tempos e a lei, né? Essa expressão que ele utiliza. Ou seja, a lei de Deus, né? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus seria alterada. Em Romanos 1:25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então as pessoas mudaram a verdade e colocaram coisas da cabeça deles na lei de Deus, coisas que não tinham basamento nenhum. E pior, muitas pessoas, ao longo dos tempos, inclusive hoje, elas acabam preferindo seguir tradições ou leis criadas por homens do que a lei de Deus, que era o que deveria ser seguido, não é mesmo? Olha só o que diz lá em Marcos 7, versículos 6 ao 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, ao invés de seguir a palavra de Deus, muitas pessoas preferem seguir leis que foram criadas por pessoas. Leis que foram criadas muitas vezes para, não sei, tornar o guardar, né, o obedecer mais confortável, né? Não sei, mas enfim. Essas tradições, esses costumes que muitas vezes não tem embasamento bíblico, não tem nada que você pegue da Bíblia que você consiga usar isso como fundamento para estar determinando aquilo, né? É claro que existem normas que a gente que vai em igrejas, né, a gente segue, mas elas têm que ter fundamento bíblico, a gente tem que fazer esse filtro para conseguir separar o que realmente Deus deseja de nós e o que é só mandamentos de homens para nossa vida, né? E Deus diz lá em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. É totalmente importante, né? Obedecer a Deus, ao invés de obedecer coisas que foram determinadas aos homens e que principalmente coisas que vão contra os mandamentos de Deus, né? Então que a gente possa sempre colocar a lei de Deus em primeiro lugar, né? E sempre ficar atentos e alerta para não obedecer coisas que foram determinadas por homens que podem estar, inclusive, contra a lei de Deus. É isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.